Olá, tudo bem com você? Eu vim falar para você hoje sobre um tema sugerido por uma amiga sobre ansiedade. Bom, um tema mais do que comum e que ainda atrapalha muita gente. O que é a ansiedade antes de mais nada? A ansiedade, ela vem de uma vontade muito grande de algo que você quer que aconteça ou quer que passe logo. Então, antes de mais nada, a gente tem que definir que ansiedade tem a ver só e apenas com o futuro, no máximo com o presente, mas mesmo assim em menor quantidade, nunca com o passado. Porque com o passado a gente vai ter saudosismo, saudade, falta, vazio e etc. Sobre o futuro, ansiedade, preocupação, dúvida, insegurança, todos são praticamente sinônimos, mas o mais importante é saber agora sobre a ansiedade. Bom, nesse caso, essa minha amiga me falou sobre o fato do filhinho dela também estar com ansiedade. E aí ela ficou preocupada, porque afinal de contas, você já adulto, com ansiedade, você ainda se vira bem. E eu vou dizer que não, mas a gente vai conversar já sobre isso. Mas e a criança? E no caso, o filhinho dela tem menos de 7 anos e meio. Guarda a data. Por quê eu estou falando isso? Existe uma coisa chamada setênio ou setenário. Essa denominação, ela fala justamente dos 7 em 7 anos que o ser humano, independente de raça, credo, cor, não importa, vive em ciclos. E esses ciclos eles vão do yin para o yang, do yang para o yin, do yin para o yang, do yang para o yin. Bom, para que você que de repente não sabe exatamente o que significa yin, yang, o que significa isso, yin é tudo aquilo que é mais interno à minha pessoa. Yang é tudo aquilo que é mais externo à minha pessoa, tá? Aí não vamos entrar muito em detalhes sobre lado, porque tem um lado esquerdo, lado direito, um é yin, outro é yang, aquela coisa toda. Mas a gente vai ficar só na energia. Quando é que eu estou numa energia mais interna? Quando eu estou na energia da mãe, da mulher, daquela que me criou. Ah, mas a minha mãe já morreu no parto. A minha mãe morreu, eu tinha 2 anos. A minha mãe morreu, eu não conheci minha mãe. Não importa. Qualquer mulher que tenha se colocado na sua vida, seja uma irmã mais velha, uma prima, uma tia, uma vizinha, não importa. Qualquer mulher que tenha se colocado na sua vida, nos 7 primeiros anos da sua vida, ou até mesmo, se você só viveu com o pai, aí eu já vou explicar, existe um lado feminino aí que criou você do 0 até os 7 anos e meio. E aí, esse lado feminino é a sua base. E você, de 0 a 7 anos, ou seu filho, seu sobrinho, não importa, de 0 a 7 anos é a sua consequência. O que eu quero explicar aqui? No caso dessa minha amiga, que ela acredita que o filhinho dela está com ansiedade, a maioria das pessoas não percebe que os filhos são uma consequência, não só física, porque sai da mãe, né, é criado entre a mistura do pai e da mãe, junta ali o espermatozoide e o óvulo, tal, aquela coisa toda, e sai dos dois. Não existe outra situação senão situação e consequência, ação e reação. Tudo na vida é assim. Então, o filho é a consequência, primeiro da mãe, porque sai dela, depois vai para o pai. Conclusão. E aí, para ninguém achar que eu estou excluindo pessoas, lado feminino, lado masculino, não importa se é um casal heterossexual ou homossexual, vai ter um lado masculino e um feminino dentro de cada um de nós. Ah, foi criado só pelo pai. Como eu falei, eu vou voltar agora. O pai também tem um lado feminino.
Assim como a mãe tem um lado masculino. O yin não está dentro do yang, mesmo que pouquinho. Se você olhar no símbolo, você não tem o yin grande e uma bolinha pequenininha do yang. Você não tem o yang grande e uma bolinha pequenininha do yin. O yin está dentro do yang, o yang está dentro do yin. Em menor quantidade, sim, mas está. Então, o pai, o ser humano masculino, homem, tem um lado feminino dentro dele, sim, e o ser humano mulher tem um lado masculino, sim. Então, essa criança de 0 a 7 anos e meio, ela vai iniciar na energia da mãe, na energia feminina, na energia yin, e essa energia, tudo que a mãe, essa pessoa que é responsável por essa criança fizer, essa criança vai absorver como consequência e vai vibrar como consequência dessa mãe. Então, para você, mãe, que está me ouvindo, e aí eu peço com todo o carinho do mundo a todos os pediatras que me ouçam com carinho. Eu estou falando de energia, não estou falando de tratar ou não a saúde, ok, da criança. Calma, são coisas diferentes. Eu estou falando aqui sobre o gatilho que dispara o problema na criança. De forma alguma, deixar de tratar a criança, isso em hipótese alguma, mas o gatilho que dispara. Por quê? Porque os pediatras, até os 15 anos de idade, só enxugam gelo. Por quê? Porque a criança vive na energia dos pais. Porque ela está absorvendo, ela não está aprendendo. Afinal de contas, você, mãe, você, pai, não está ensinando o seu filho os primeiros passos, a sua filha os primeiros passos? Ensinando a comer, ensinando a respirar, coisas que a criança já sabe. Engasgou, dá uma batidinha, né? Ah, nossa, então se engasgar não tem problema. Se engasgar você tá tranquilo. Então o que acontece nessa hora? A criança, ela precisa entender que nesse caso, tá? Ela é a consequência da mãe e a consequência do pai. Até os 7 anos e meio, a criança é a consequência da mãe. Então, se a mãe, no caso dessa minha amiga que me pediu esse tema, se ela é muito ansiosa, imagina que a criança, ela não repete os palavrões? Ela não repete o que a mãe ou o pai faz? A criança é uma esponja, ela está absorvendo. Então, se a mãe é muito ansiosa, a criança vai ser o quê? Calma e tranquila? Não, ela vai ser ansiosa como a mãe. Então, adianta levar essa criança para tratar o problema dela? Não, porque o problema dela é uma consequência do problema da mãe. Se não tratar a mãe, não resolve a criança. Porque você não vai conseguir uma criança que em 2 horas que seja, 1 hora que seja, 5 horas que seja de terapia, por dia, ele passa a maior parte do tempo com a mãe. Ele passa a maior parte do tempo vibrando a energia da mãe. Essa pessoa, esse terapeuta vai enxugar gelo. Enquanto a mãe não mudar, não resolve a criança. Aí a mãe fala assim, eu me viro. Eu não tenho problema. Eu sou ansiosa, mas o meu problema é outro. A criança não tem ansiedade. A criança vai estar ansiosa porque não tem salário, não tem que pagar a conta, não tem problema com o marido, com o esposo, não tem nada. Que vai pensar o quê? Não. Vocês não estão entendendo. A criança não está nem aí para isso. Ela só está repetindo sua energia, que sai de você e vai para ela. Como informação de seja assim como eu. Porque afinal de contas, imagina, a criança olha para a mãe e fala assim, o que eu faço agora? Aí ela vê a mãe quebrando o prato, xingando, brigando, gritando, a criança fala assim, ah, então deve ser assim que eu tenho que fazer. Então vou fazer também. Então tem 2 situações aí. A primeira é tratar essa criança através da mãe, até os 7 anos e meio. Por que eu estou afirmando essa idade? Porque dali para frente, até os 15, vai vibrar a energia do pai. Então, se essa criança não for tratada até os 7 anos e meio dessa ansiedade, vai entrar na energia do pai com ansiedade. Então, vai fazer o que o pai faz com a ansiedade da mãe. Então, se o pai é calmo, o que vai virar aí? Uma criança que vai olhar para aquela tranquilidade. E como ela veio com a carga da ansiedade da mãe que não foi trabalhada, ela entra na energia do pai com ansiedade.
E ela vai ter essa calma com mais ansiedade, ela vai ficar depressiva. Com 8 anos de idade? É. Com 9? É. Com 10? É. Aí ela entra na energia do pai com ansiedade e com calma, porque às vezes o pai é tranquilo. O que ela vai fazer? Ela vai ficar revoltada, ou seja, ela vai pegar aquela energia de ansiedade vibrando aqui e aquele marasmo, aquela calma, tranquilidade do pai, e ela vai acabar ficando uma criança reativa. Tudo você vai fazer, ela explode. Você vai fazer, ela explode. Por quê? Porque ela não tem a atividade. O pai é muito calmo, ela não tem atividade. Agora, imagina uma criança que entra na energia do pai ansiosa, como é a mãe. E o pai também é ansioso. Ela fica uma criança, aí sim, desculpa, eu falei errado do termo anterior. Era reativa. Agora sim, ela fica revoltada. De novo, né? Esse é de fazer novamente. Então é o dobro. Então ela faz a volta 2 vezes, por isso revoltada, ela faz a volta 2 vezes, ela acelera o processo muito mais do que ela poderia. E aí você vai achar, meu filho é bravo, meu filho tem um instinto agressivo, deve ser de outra encarnação, deve ser sei lá do que. Apenas está somando energias. Então imagina você sendo a mãe e o pai, aí a metade dos dois junta e forma aquela criança. Agora a mãe me dá uma parte de ansiedade, o pai me dá a parte dele de ansiedade. Eu pego aquilo e dobro em mim. Porque agora eu tenho da mãe e do pai, então eu descubro que eu tenho que ser o quê? Ansioso ao extremo, agressivo, explosivo. Então, antes de você ficar levando seu filho num psiquiatra, num psicólogo, num terapeuta, pense o que você faz que é igual a ele. Ou você é calma demais. A criança é tão desligada, mas é tão desligada, que ela começa a ficar assustada, preocupada, com medo, encolhida. E aí você, naquele momento, não solta. Então, para todas as mães ansiosas demais, o caso não tem nada a ver com hereditariedade. Ah, mas é hereditário. Não, não é uma situação hereditária. É uma situação de conformidade com o ambiente. Quer tratar seu filho? Trate você primeiro. Quando você se curar, você vai mudar a energia que você manda para ele. Automaticamente essa energia vai chegar até ele ou ela diferente. E isso vai fazer com que ele haja diferente. Legal? Então, antes de dizer que seu filho tem um problema, avalie o que você faz que ele pode estar repetindo. Legal? Se você gostou, deixe o seu comentário, deixe o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. E mande dicas, mande temas. Se você quer ouvir outros temas, mande temas. É muito legal quando as pessoas me mandam o tema e me dizem. E eu posso fazer algo que eu sei que não é um problema só de uma pessoa, mas pode ser a dúvida de tantas outras que vocês me sugerem. Legal? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá bom? Vocês podem entrar em contato aqui, ó, pelo meu WhatsApp. Fiquem à vontade e a gente vai se falar mais, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.